Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Queridos, eu estou extremamente tocado pela vida de vocês, viu? De verdade mesmo. Que forte, hein? Que lindo, irmãos. Muito lindo mesmo. Olha, por mim o culto já acabava aqui, irmãos. De verdade, porque eu não sabia, né? De algumas pessoas com um talento tão maravilhoso, né? Parabéns mesmo. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer o meu amigo, meu irmão, o Renatinho, que é um querido, uma referência na minha vida, pelo convite, amém? Pelo honroso convite de estar aqui com vocês. E eu quero ministrar uma palavra, irmãos, que está no livro de Mateus, capítulo 24, perdão, Mateus capítulo 25. Eu trouxe alguns livros aqui, irmãos, e eu quero abençoar vocês. Tem só 3, queria trazer mais, mas tem 3 livros aqui. E eu quero abençoar algumas pessoas aqui, amém? Vou fazer algumas perguntas aqui, e quem acertar as perguntas vai estar ganhando os livros que eu trouxe, amém? Pode também. Vamos começar com o primeiro livro já então. O primeiro livro, irmãos, que eu quero presentear é de um camarada chamado Charles Spurgeon. Tudo pela Graça. É um livro assim abençoadíssimo. E quem vai ganhar esse livro aqui eu vou fazer uma pergunta. Você levanta a mão, tá? E vem aqui que eu vou te... Então, quem levantar a mão primeiro, depois que eu fazer a pergunta, vai ganhar o livro. E a pergunta que eu tenho para dizer é o seguinte: eu quero que você, que vai vir aqui, fale o versículo que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8. O Vini já levantou a mão, já pode vir. Efésios 2,8 é um versículo que eu amo demais. Não vou dar a colher de chá para ele, deixa ele falar, né? Mas ele fala sobre esse livro aqui, irmãos. Efésios 2,8, Vini. A salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie? E aí, pessoal, vou deixar o Nixo aqui como jurado. E aí, Nixo? Acertou. Deus abençoe. Porque pela graça sois salvos, faltou por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Próximo livro aqui, irmãos, que eu vou dar. João Calvino e Santo Agostinho. Olha só, hein? Eu vou dar esse daqui durante a pregação. Tem mais outro aqui também. Amém? Glória a Deus, Vini, que Deus te abençoe. É isso aí, ele sabia que estava escrito no versículo, amém? É que a gente vai falar um versículo, às vezes a gente esquece uma palavrinha ali, mas ele sabia que estava escrito, amém? Mateus capítulo 25, o que eu vou falar com vocês é sobre a parábola dos talentos. O tema de vocês, né, que é talentos. Essa palavra talento, ela veio dessa passagem. Ela veio de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Antes de nós lermos o texto, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, fala conosco essa noite. Desperta, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos, Senhor, te buscar, para que nós possamos, Senhor, ir mais profundo na tua presença, Pai. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Se puder pôr um pouco mais de retorno aqui, Gabriel, por favor, que eu estou ouvindo só aí fora aí, se possível, né? Diz assim, minha versão é NVI, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 25, 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1.
a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive o quê? Tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Versículo 29. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, vamos navegar um pouquinho sobre essa passagem aqui. A palavra talento aqui na Bíblia, irmãos, ela não diretamente está relacionada com esse talento que nós conhecemos hoje, que é uma aptidão. Essa passagem aqui que Jesus disse, ele está dizendo, o talento aqui é uma moeda da época, amém? Então, quando você lê esse texto, você tem que ter em mente que talento aqui não é esse talento, que é o caso de hoje aqui, que vocês apresentaram o talento de vocês. Esse talento aqui é uma moeda. Então, ela fala, essa parábola que Jesus contou, ela fala de um homem que era rico, e esse homem, ele sai de viagem, e ele deixa esse dinheiro com esses 3 homens. Irmãos, esse homem que sai de viagem, ele representa Cristo. Ele representa quem? Representa o Senhor, representa a ascensão de Jesus, quando ele estava aqui na terra, e ele então vai para a sua glória celestial, e ele deixa para nós responsabilidade, ele deixa para nós algumas coisas que nós precisamos fazer enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Jesus contou 42 parábolas. Jesus usava muito parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história celestial contada de forma terrena. Uma história celestial contada de forma terrena, contada com alegorias. E Jesus usava muito parábolas, 42 parábolas, mais ou menos, que Jesus contou. Os estudiosos aí divergem sobre 42 parábolas. E essa parábola Jesus conta, irmãos, ela é uma sequência da parábola das 10 virgens. E quando nós lemos uma parábola de Jesus, o que nós precisamos entender é que sobre cada parábola que Jesus contou, existe uma lição, existe uma... Vocês me ajudam a pregar, irmãos? Existe uma lição. A parábola das 10 virgens, por exemplo, a moral da história, a lição que a parábola das 10 virgens, ela quer nos trazer, é sobre a vigilância, que você precisa estar vigilante. E a parábola dos talentos, que é a parábola que nós estamos hoje aqui estudando,
A lição dessa parábola é que você um dia vai ter que prestar contas para Deus. Amém? Você vai ter que prestar contas para Deus. Presta atenção. Isso dá um temor no seu coração como dá no meu? Deixa eu ver. Ou você fala assim, não, está tudo certo. Irmãos, essa semana eu estava lendo estudando essa passagem, eu fiquei com um temor muito grande no meu coração. Falei, Senhor, há pelo menos 3 julgamentos. Há pelo menos quantos julgamentos? 3 julgamentos na Bíblia Sagrada. Primeiro julgamento, tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um julgamento que é para os crentes, para nós. O povo do mundo não participa desse julgamento. É o julgamento das nossas obras, está escrito em 1 Coríntios capítulo 3. É o tribunal de Cristo, é um julgamento. O segundo julgamento é o julgamento das nações. Virou uma página aí, versículo 31, subtítulo da sua Bíblia, está o julgamento das nações. E o terceiro julgamento, qual que é? Então você já ganhou o livro. Amém? Glória a Deus, que bênção, Paulinho. É o juízo final. O juízo final, presta atenção, a igreja não participa do juízo final na qualidade de ré. Amém? Nós iremos julgar, mas nós não participamos na qualidade de ré. O juízo final é o julgamento onde os ímpios que já estão no inferno, eles vão até o juízo final e Deus vai falar para eles a sentença deles. Eles serão então jogados no lago de fogo, que ainda não foi inaugurado. Amém? Mas, irmãos, algumas pessoas creem que essa passagem, a parábola dos talentos, aqui é o tribunal de Cristo. Algumas pessoas creem que essa passagem que nós lemos aqui é o tribunal de Cristo. E algumas coisas realmente ela coaduna. Por quê? Porque Jesus está pedindo aqui uma prestação de contas daquilo que Ele deu para os seus servos. Então, irmãos, a vida cristã, presta atenção nisso, ela não para na salvação, ela não para na salvação. Às vezes nós estamos pregando um evangelho que ele é incompleto. A vida cristã, ela não acaba na salvação. Ah não, eu sou salvo, está tudo bem, quero ir para a glória, acabou então. Mas você vai passar por esse tribunal. Querendo ou não, você vai passar. E chega lá nesse tribunal, vou conjecturar aqui, amém? Conjecturar, irmãos, não está na Bíblia, mas nós estamos imaginando, amém? Jesus pegando a fichinha, fulano de tal, estou vendo sua ficha aqui, rapaz, você podia ter feito mais para mim, hein? Você podia ter trabalhado mais. Rapaz, eu estou vendo aqui que você não leu a Bíblia uma vez na sua vida. Misericórdia. Quem está lendo a Bíblia aí, irmãos? Quando você chega perto de um autor que você lê o livro, você fala, cara, eu li o teu livro, meu. É ou não é verdade? Será que você vai chegar diante de Deus a poder falar, que palavra que o Senhor deixou? Eu li tantas vezes a Bíblia, tantas vezes ela me consolou, tantas vezes eu estava derrubado, ela me trouxe vida. Amém, queridos? Irmãos, oh meu Deus, Deus vai cobrar de nós aquilo que nós fizemos com o nosso tempo, aquilo que nós fizemos com os nossos talentos. E esse é o tribunal de Cristo. A nossa obra, ela vai ser passada pelo crivo do fogo. Ela vai ser provada, a nossa obra. Se aquilo que nós construímos para Deus passar pelo crivo do fogo, se der tempo a gente lê 1 Coríntios capítulo 3, permanecer, você vai receber galardão. Mas se passar pelo crivo do fogo e a sua obra não for aprovada diante de Deus, você não vai receber galardão. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Quem estiver no tribunal de Cristo já está salvo. Amém? Precisa entender isso aí, tá? Esse tribunal é só para os crentes. O incrédulo não entra nesse tribunal. Só que esse tribunal é efeito de galardão. Galardão significa recompensa.
Você vai receber um presente, você vai receber algo de Deus. E aí tem muita especulação do que é o galardão, do que é esse presente que nós vamos receber de Deus, mas a Bíblia não é clara sobre o assunto. Mas que o céu não é um regime socialista, tá, irmãos? Que vai ser tudo igual. Não. Tem níveis de galardão. Algumas pessoas falam, eu já ouvi alguns estudiosos dizendo que o galardão vai ser, Paulinho, trabalho. A pessoa vai receber mais trabalho. Por que vai receber mais trabalho? Aqui ele falou, ó, o talento que está com esse cara aí, passa para esse outro aqui, ó. É uma suposição teológica, amém? Mas tem coisa que na glória, irmãos, não dá para nós especularmos, que eu fico com o apóstolo Paulo, que ele diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ou seja, é inexplicável o que a gente vai receber naquele lugar, amém? Mas irmãos, então, esse versículo que o Vini, ele veio aqui e falou, Efésios 2:8, muitas vezes as pessoas pegam esse versículo, é um versículo muito forte, muito conhecido, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Até aí, se nós pararmos aí, irmãos, você vai pensar, poxa, a salvação é pela graça, amém? Ponto final. Não dá para a gente entrar aqui muito no tema, porque o nosso tempo está limitado, amém? O Renatinho falou para me pregar até meia-noite. Então, irmãos, não tem culto da manhã, né? Então, a salvação é única e exclusivamente pela graça. Nada de obras. Ninguém vai poder chegar no céu, bater no peito, eu estou aqui porque eu sou bom. Não entra desse jeito. Aliás, o céu não é para pessoas boas. Falei essa frase um dia, o irmão ficou escandalizado comigo. Eu falei, o céu não é para pessoa boa, não. O céu é para pessoa ruim. E eu vou te dar base bíblica, eu falei para ele. O ladrão da cruz, ele era uma pessoa boa ou ruim? Ruim. Mas o que fez ele entrar no céu foi ele reconhecer a presença de Cristo Jesus. Então, algumas pessoas acham que ele inaugurou o paraíso. Então, se for assim, a pessoa que inaugurou o paraíso era um bandido, era um ladrão, mostrando que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Então, algumas pessoas, irmãos, dá uma ênfase grande na graça, e louvado seja Deus, tem que dar mesmo, mas então como é que eles tratam as obras? Eles colocam as obras em segundo plano. Tudo na palavra nós temos que tratar com equilíbrio. Com o quê? Com equilíbrio. Você não pode elevar um atributo de Deus sobre os outros atributos. Amém, queridos? Então, as pessoas falam sobre graça, 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 mas o versículo 10, Efésios 2:10, se você puder pregar comigo, Gabriel, vou te agradecer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, então não é pelas obras, é para as obras, amém? Reparem que o autor, ele não negligencia as obras, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela, amém? Uma coisa não anula a outra, a Bíblia trabalha com verdades paralelas, amém, queridos? Então tem gente falando da graça e tem anulado as obras, tem que ler o versículo todo, tem que analisar todo o contexto, amém, queridos? Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras atestam, testificam que nós somos salvos. Por quê? Se eu sou salvo, eu pratico boas obras. Quantos entenderam? Ou quem não entendeu nada, fala, comece tudo de novo que eu não entendi nada. Tem alguém aí? A gente começa. Então, irmãos, Deus confiou, a generosidade de Deus. Deus confiou aqui os seus bens, presta atenção, não foi os bens alheios, não foi os bens de outra pessoa, o nosso Deus é generoso.
Olha que lindo, ele confiou os bens dele. Não foi os bens de outra pessoa, confiou os seus bens. E Deus confiou para você dons e talentos. Qual a diferença de dom e talento? Biblicamente falando, talento é uma aptidão que você pode ter, pode ser inato, nasce com você, e pode ser uma habilidade adquirida. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que o Elias, por exemplo, eu acho que esse menino tem uma habilidade inata. O que é isso, César? Nasceu com ele. Amém? Nasceu com esse cara, pelo amor de Deus. Em vez de chorar, ele já começou a cantar um louvor quando nasceu. Então é inato dele. Mas tem uma outra turma que eles têm o talento, que o talento foi adquirido. Ele teve que ralar um pouquinho mais. Então pode ser inato e pode ser uma habilidade adquirida. E o dom? O que é o dom? Qual que é a diferença? Dom, nós temos quantos dons espirituais? 5 dons? Hã? Quem falou 9? Você falou 9 dons. Louvado seja o nome do Senhor. Gilvan, é seu livro. Meu Deus do céu. 9 dons espirituais. Então, dons, irmãos, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. São 9 dons espirituais. Amém? Não dá tempo para nós falarmos sobre os dons espirituais, mas talento, então, o dom, irmãos, o talento, perdão, o povo do mundo tem, sim ou não? Tem cara do mundo que você vê ele solando uma guitarra, misericórdia. Isso é o talento. Agora, dom ele não tem, porque os dons são espirituais, biblicamente falando, no nosso contexto aqui. Quando se fala de dons na Bíblia Sagrada, é 1 Coríntios 12, esses dons espirituais aí são para aqueles que são selados, aqueles que o Espírito Santo dá. Quantos entenderam isso aí, irmãos? Amém? Vocês estão fazendo as contas aí, dos dons? Faz as contas aí então. Quer colocar aí 1 Coríntios 12? Quer fazer a conta? Bom, deixa eu ter... Vai contando aí que eu vou continuar aqui, amém? Deus te deu dons e talentos que precisam ser usados para a glória dEle. E louvado seja Deus que vocês vieram aqui, vocês cantaram e tem tantos talentos aí. Mas deixa eu te falar algo, você é uma pessoa única. Há pessoas que eu não vou alcançar, há pessoas que você vai alcançar através do seu talento, através dos seus dons. Há pessoas que vêm para Cristo, quando elas ouvem uma palavra robusta teologicamente, intelectual, e ele fala, nossa, que demais isso aí, se converte. Agora, pessoas que se convertem através de um testemunho do irmão que era traficante, e o cara se identifica e converte. Ou através de uma música que o Paulo cantou, que o Nixon cantou, amém? E que essa pessoa, muitas vezes eu não vou alcançar essa pessoa, mas outro irmão vai. Então os teus dons e os seus talentos, eles precisam estar à disposição de Deus, eles precisam estar à disposição da sua comunidade de fé, para serem usados para alcançar vidas. Amém? E nós, irmãos, precisamos usar os nossos dons, os nossos talentos para a glória de Deus. E aqui eu faço uma pergunta: o que você tem feito com o que Deus tem te dado? O seu dom tem alcançado quem? Ou o seu dom não alcança ninguém? O talento do Nixon alcança a nossa vida todos os cultos, através da sabedoria que Deus deu para ele. Amém, queridos? Dos irmãos, enfim. Muitas vezes nós valorizamos os talentos, os dons que aparecem. Mas irmãos, talvez o seu dom, o seu talento, ele não aparece, mas eu quero te dizer que ele é valioso, que ele é precioso, ele é igual a quem ministra aqui na frente. Porque nós somos um corpo. Não tem como tirar um dedinho do teu corpo, não tem.
Você é corpo. Ah, mas o meu talento não é tão maravilhoso assim como o do Nixon, como o do Paulo, como o do Elias, mas é precioso para Deus e vai alcançar vidas que muitas vezes nós não vamos alcançar. Tem pessoas que Deus já separou, que elas vão se converter através do seu dom, através do seu talento. Amém? Presta atenção. Se puder botar o texto aqui para mim, por favor. Mateus 25, versículo 16. Deus deu 5 talentos para esse homem. E olha só, o que havia recebido os 5 talentos, o que ele fez? Ele saiu, qual foi o tempo que ele saiu? Imediatamente, irmãos, presta atenção. Nós precisamos ter senso de urgência. Senso do quê? O mundo está pegando fogo, irmãos. Fogo, olha o fogo como é que está aí em São Paulo. Olha como é que estão as coisas, irmãos. Nós estamos envelhecendo também. Daqui 10 anos, a maioria de vocês aqui vão estar casados, vão estar com filhos. O tempo está passando. Amém? O Renatinho falou aqui, eu tinha um trabalho lá na minha escola, quando eu estudava no colegial, não tem como voltar naquele tempo mais, já foi. Não tem como mais, irmãos. Hoje eu não prego para jovens mais. Estou aqui hoje, convite do Renatinho, prego para gente mais velha. Amém? Né? Os irmãos têm chamado o rei, o boy, né? A gente tem a mesma faixa etária, um chamado específico para com jovens, e tem pessoas que têm esse chamado, louvado seja Deus. Amém, queridos? Mas tem coisa que ficou lá na juventude, que não dá para mim fazer mais, irmãos. Amém, queridos? A linguagem é outra hoje, é diferente. Então, senso de urgência, tem coisas que Deus vai te usar agora, nesse período, agora, e que se você deixar essa janela de oportunidade passar, não volta mais. Uma vez uma mulher, uma senhora de idade, Nixon, ela chegou para um grande pianista e ela falou assim: eu daria a minha vida para tocar como você toca. Ele falou: e foi exatamente isso que eu fiz. Ele deu a vida dele para tocar bem. Tem coisa que é tarde demais. É lindo, é maravilhoso ver o pessoal idoso fazendo faculdade. Louvado seja Deus, queridos, isso é bênção. Mas em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, Salomão fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham os maus dias. Os maus dias, os dias que você não vai ter pegada, que você vai estar cansado, que você quer. Amém, queridos? Então tem coisas que nós precisamos ter senso de urgência. Tem coisa que você tem que esperar, mas tem coisa que você tem que ter senso de urgência. Ele saiu como? E às vezes, irmão, sabe como é que nós estamos? Moscando. O tempo está passando e não estamos produzindo nada. Você tem muita coisa para fazer, sabia? Você tem uma Bíblia para ler. Quem leu a Bíblia toda aqui? Pouca gente. Você tem um desafio, você tem Bíblia para ler. E esse dia eu estava falando para a Aline: eu quero ter mais tempo para me estudar, mais tempo para ler a Bíblia, eu preciso, a minha vida depende disso, senão eu morro, senão eu fico um crente morno. Amém, queridos? Quando nós não ficamos um dia, 2 dias, uma semana sem ler a Bíblia, isso precisa trazer um mal-estar para nós, porque se você não está lendo a Bíblia, você não está ouvindo a Deus. A única prova cabal, insofismável que Deus deu para a gente é o quê? É a Bíblia. O profeta pode errar. O profeta Samuel, ele olhou Eliabe, ele falou assim: certamente está aí perante o Senhor o seu ungido. O profeta errou. O profeta Eli, a Ana Paulinho, chorando lá no altar, falou assim: essa mulher está bêbada. O profeta errou, se equivocou. Exatamente, mas essa palavra você pode ler e beba sem moderação, porque ela não falha. Nós precisamos voltar para a Bíblia, irmãos. Se Deus falou, precisa ter texto. Deus falou comigo. Nós precisamos, irmãos, voltar para a palavra, amém? Porque é a palavra que vai construir a tua visão de mundo, a tua cosmovisão. E tem crente se dizendo crente e na hora de votar, por exemplo, vota como um ateu. Por quê? Porque precisa ler Bíblia para entender
o plano de Deus. Quem está me entendendo? Tem crente que diz que crê em Deus, mas não sabe discernir o candidato que tem que votar. É só ser para a Bíblia, o que mais se aproxima com os nossos princípios, com os nossos valores. Estou falando de política não, tá? Partidária. Estou falando de política que nós estamos inseridos, irmãos. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Então, isso é Bíblia, irmãos. A Bíblia vai moldando a sua cosmovisão, aquilo que você pensa sobre o mundo. Você precisa ler a Bíblia. Então ele saiu imediatamente. Ele não perdeu tempo. Irmãos, quem além de mim aqui confessa, vamos abrir o confessionário aqui. Você perde muito tempo. Perde muito tempo rolando no feed de Instagram. E na hora de ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia. Se ler, você vai lá de noite. Ai, não sei porquê. Meia-noite e meia já. Ai, mas eu li a Bíblia, tá um sono. Você começou o feed, era 10 horas. Ai, está dando um sono, parece que não sei o quê. É ou não é verdade? Aí você faz a oração, que eu chamo a oração do arrebatamento. Você dorme e só acorda no outro dia. A gente perde muito tempo, irmãos. Amém? Eu perco muito tempo, irmãos, preciso parar de perder tempo. Podia ter lido muito mais a Bíblia. Amém, queridos? Por que muito mais a Bíblia? Porque quanto mais revelação de Deus, mais livre eu sou, amém? E ninguém pode parar uma pessoa que é livre, que é liberta pelo sangue do Cordeiro. Amém? Aleluias! João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, senso de urgência. Outra coisa, irmãos, teve um camarada aqui que ele escondeu o dinheiro, ele escondeu o seu talento. Misericórdia, diga misericórdia. Se tiver aquela imagem, por favor, não sei se achou. Escondeu o seu talento. Muitas pessoas têm se escondido do chamado de Deus. Olha só, isso aqui, ó. É fácil parecer perfeito quando você não faz? Eu costumo dizer que quando eu não era casado, eu era o melhor marido do mundo. Te amo. Quando eu não era líder de célula, eu era o melhor líder de célula do mundo. Tudo na teoria. Não, o culto ia ser assim, o culto ia ser... Oh, Jesus, tem misericórdia. O culto vai ser assim, e depois quando você vai liderar, você vê que não foi nada disso. Que você é falho igual todo mundo. Amém? Quando eu não pregava, eu era o melhor pregador do mundo. Até que você sobe aqui, aí você vê que não é daquele jeito que você pensou. Aí, sentado no banco, você fala, não, agora eu ia para outro texto, agora eu traía um outro tópico, agora você vem aqui, você esquece de tudo. Teve um irmão uma vez na igreja, um jovem, que ele veio para mim reclamar da igreja. A pregação da igreja, César, é isso, é aquilo outro. Eu falei, então, como eu tenho muita intimidade com essa pessoa, eu falei para ele assim, cara, você tem que fazer o curso de obreiro urgente. Ele falou, por quê? Eu falei, então, porque você tem que subir aqui para ensinar a gente, cara. Isso é muito bom, mano. Aí eu falei para ele, sai da arquibancada e vem para o jogo jogar, cara. Da arquibancada ninguém ganha jogo. Vem para o jogo jogar. É fácil se parecer perfeito quando você não faz? É fácil você criticar o louvor? Vem aqui e toca. É difícil, irmãos. É difícil. É difícil, irmãos. Já fiz parte do louvor, é difícil. Os irmãos ainda que são casados, Nixon, trabalham, tem filho, tem empresa, correria, né? É difícil, irmãos. Amém? Com isso eu não estou dando um álibi, irmãos, que a gente tem que ser relaxado, que a gente não tem que estudar a palavra, que a gente não tem que trazer uma boa mensagem. Quem está me entendendo? Não confunde as coisas, não. A gente tem que suar a camisa, irmãos. Amém? A gente que prega a palavra, a gente tem que ler Bíblia, irmãos. Tem que se aprofundar na palavra. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, às vezes é fácil você sentar e criticar, mas quando você vai ver na vida real, o negócio, desculpa a palavra, o barato é louco. Quando você sobe aqui, o filho chora e a mãe não vê.
Você imagina uma coisa aqui, não, eu vou falar isso, estudei, jejuei, mas quando chega aqui sai diferente, irmãos. O nervosismo, sim ou não? Então uma vez eu falei também para uma pessoa, reclamar de novo. Eu falei, ó, tem misericórdia, tá? E se fosse você lá pregando? Como é que ia ser? Seu líder pede para você orar na célula, você já... É ou não é verdade, irmãos? Seja amigo da misericórdia, você nunca sabe quando você vai precisar dela. Então a gente também precisa ter misericórdia, irmãos. Amém, queridos? Esse camarada aqui, ele escondeu o seu talento. Engraçado que esse camarada, irmãos, ele faz algumas afirmações erradas sobre o caráter de Deus. Ele fala algumas coisas que não condizem com o caráter de Deus. E aí ele acaba escondendo o seu talento. Há dois tipos de pecado. Quantos tipos? O pecado de comissão, que é aquilo que você faz, e o pecado de omissão. O pecado de omissão, ele está em Tiago capítulo 4, versículo 17, por favor, se puder projetar. Eu tenho uma mensagem só sobre esses dois assuntos, pecado de omissão. Às vezes você pode estar achando que você está bem, que você está em santidade, dentro da sua casa, não fazendo nada, e você pode estar em pecado. Por quê? Porque Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado, ou seja, um pecado de omissão. Jesus deu uma ordem no imperativo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso aí é uma ordem no imperativo, é para você fazer. Quando você não cumpre aquilo que Jesus faz, você está pecando. Amém? Quantos entenderam? Você está pecando. Então você pode estar pecando também não fazendo nada. Só na igreja virou inspetor da igreja. Tem até crachá. Não, qual que é o seu chamado? Eu sou inspetor da igreja. Quando começa o louvor, eu já olho, ver se está tudo certo, a palavra, ver se está tudo certo. Você é o inspetor. É pecado de omissão. E geralmente não fecha o olho, Paulinho está falando aqui. Pecado de omissão, quando você não faz aquilo que deveria ser feito. Presta atenção. A Bíblia não diz nessa parábola que esse homem aqui, ele vivia uma vida imoral. A Bíblia não diz que ele pecava. Ele só deixou de fazer algo que ele deveria fazer. Quantos estão entendendo? E como é que Jesus tratou esse caso aqui? Jesus mandou ele para onde, irmãos? É isso aí. Amém? Então, irmãos, escondeu o seu talento. Muitas pessoas têm se escondido do chamado de Deus. Eu quero louvar a Deus, irmãos, pela vida da Sofia, pela vida do Renato e pela vida da Heloísa. Os três que eu acho que nunca fizeram uma apresentação aqui, né? A Nádia, o Elias, eles, e a Giovana, eles já, né, ministram sempre aqui. Mas os três, pelo menos para mim, foi a primeira vez. E vocês, louvado seja Deus pela vida de vocês, que vocês foram para cima, não esconderam o talento de vocês, amém? E glorificaram o nome de Jesus. E pode ter certeza que nós fomos abençoados com a vida de vocês. Amém? Uma salva de palmas para Ele em nome de Jesus. Esse camarada, ele disse algo, ele falou assim, olha, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Quando ele foi prestar contas, olha o que ele disse para Deus. O pensamento equivocado sobre determinados assuntos pode trazer sobre você uma mentalidade errada. Porque você só desfruta daquilo que você entende. Você só desfruta daquilo que você entende. Vou abrir um parênteses aqui para dar um testemunho para vocês aqui. Não gosto muito de dar testemunho quando estou pregando, mas vou abrir um parênteses aqui, sentindo de Deus de falar. Irmãos, a primeira vez que eu, nem que eu expulsei demônio, mas foi uma tentativa de expulsar demônio, foi algo traumático demais, irmãos. Pensa numa dificuldade, pensa numa coisa que eu falei, eu nunca mais faço isso na minha vida. Tem aquele versículo, né, que fala que resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas quem queria fugir era eu. Eu fiquei com tanto medo, irmãos, mas com tanto medo. E eu pensei comigo nisso. Eu falei assim, cara, esse negócio é para pastor, esse negócio é para obreiro, mas para mim eu tenho certeza que não é. Porque, irmãos,
o Renatinho falou que eu tinha na escola a gente tinha uma célula e tal, manifestou um demônio na escola. E misericórdia. E era a gente, irmãos, não tinha ninguém para ajudar a gente. E aí, eu e o irmão, a gente foi para cima do demônio, e foi uma experiência terrível, irmãos, terrível. Primeira vez que eu tinha visto um demônio que era eu que tinha que resolver o negócio. Não tinha um obreiro, não tinha um pastor. Eu tinha por volta de 16, 17 anos de idade, irmãos. Misericórdia, chegando na igreja, sem conhecer o que era aquilo. E ali, irmãos, meu Deus do céu, foi muito difícil. E eu estava com um colega, está filmando ou não? Está filmando, né? Enfim, não vou falar algumas coisas. Não dá para cortar, né, Gabriel? Enfim, o diabo, irmãos, quis apavorar a gente lá, irmãos. Que o diabo é astuto, irmãos. Astuto. Saí daquela experiência, fiquei vivendo um período muita opressão demais. Porque nós estávamos fazendo uma célula na escola, estava se convertendo muita gente, um mover de Deus maravilhoso. E depois daquele episódio lá, eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? E aí, irmãos, eu falei assim, mas eu preciso enfrentar esse medo que eu tenho. Eu preciso enfrentar isso aqui. E o medo, muitas vezes, ele vem sobre as nossas vidas por causa da ignorância. Por causa do quê? Ignorância é quando você não sabe aquilo que você deveria saber. Eu precisava, irmãos, de um conhecimento específico sobre isso. E aí, irmãos, eu fui a fundo no assunto. Eu fui pesquisar, na época não tinha internet como tem hoje, fui ver os livros que falavam sobre o assunto, comecei a ler. Minha mãe, ela foi uma das primeiras membros de uma igreja que fazia muita libertação no Brasil, e eu fui apresentado nessa igreja, quando bebê, sabia que eles faziam muito isso, perguntava para uns amigos, um colega e outro, rapaz, como é que eu faço, como é que é isso, cara? E uma vez eu fui até essa igreja, irmãos, fui fazer uma visita no hospital, para uma pessoa, e na frente do hospital tinha essa igreja, que eles trabalham muito forte com libertação. E eu entrei nessa igreja, chamei o pastor, falei, cara, perguntei para ele, vocês têm uma unção muito forte, e eu estou querendo me aprofundar nesse assunto, sou um servo de Deus, sou um cristão. E eu perguntei para ele, como é que vocês fazem, cara, para você expulsar demônio assim desse jeito? E eu pensei que o pastor ia me dar uma lista com um monte de coisa que eu tinha que fazer. Ele falou assim, pergunta para o Espírito Santo. Eu falei, pô, pergunta para o Espírito Santo, eu estou perguntando. Aí, enfim, irmãos, saí de lá, estou falando isso para a glória de Deus, amém, irmãos? Eu estou falando disso porque existe uma palavra chamada sofisma. Qual que é a palavra? Sofisma, algumas pessoas dizem que é uma meia-verdade. E as pessoas muitas vezes falam que para você expulsar um demônio, isso é dom. Quem já ouviu isso aqui? Que é dom. Alguém já ouviu? E não é dom, irmãos. Abre lá em 1 Coríntios 12 e você vai ver que não é dom. Existe um dom que próximo a isso chama um dom de discernimento de espírito. Mas antes de Paulo organizar os dons, em Lucas 10, 19, o nosso Jesus já tinha dado autoridade para todo aquele que é discípulo de Jesus. Deixa eu ver quantos são discípulos de Jesus aqui. Deixa eu te dar uma boa notícia, se você é discípulo de Jesus, Ele te deu autoridade para você expulsar demônio. E eu na minha cabeça pensei que era só um grupo seleto. Não, isso aqui é só os amiguinhos de Deus que podem fazer isso aqui, eu não posso. Lucas 10, 19, irmãos, aí eu comecei a gravar as verdades de Deus. E aí eu repeti esse versículo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E tem mais. E nada vos fará dano algum. Eu gravei na corrigida, esse aqui é na NVI. Amém? E aí tem uns crentes que ele gosta de assustar a gente, né, irmãos? Ó, você expulsou demônio? Ih, agora é retaliação, hein, meu? Agora não sei o que e tal. Você quase faz o sinal da cruz, né? Tanto medo, né? Aí eu gravei isso aqui, eu falei, calma aí. Mas a palavra está falando que eu vou expulsar esses bichos feios. E sabe o que vai me acontecer? Eu me agarrei nessa palavra. Eu falei, o quê? Jesus me deu poder e autoridade. E quer saber? Não vai me acontecer nada. Irmãos, é o que está escrito. Deus me batiza com essa fé, Pai. Em nome de Jesus. Me batiza com essa fé.
Irmãos, fui fazer uma visita uma vez com um amigo meu. Chegou o dia do encontro. Eu sabia que lá na casa tinha uma mulher que era endemoniada. E eu falei, hoje eu vou ser liberto. Hoje Jesus vai me dar a minha carta de alforria. Vou ser liberto. E o que eu estou falando aqui, irmãos, vou falar para você uma coisa. 90% dos crentes têm medo de demônio. 90, se não 95, 99 quase. Tem medo de demônio. Sabe por quê? Você é uma pessoa carnal, um ser humano lidando com algo espiritual. E são níveis de demônios. E aí, irmãos, eu fui nessa casa com esse meu amigo. E eu falei, agora. Tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha aprendido, eu falei, vou colocar em prática agora, vamos ver se funciona. E aí, irmãos, a palavra manifestar, tem um livro que chama Porcos na Sala. Alguém já leu esse livro? Porcos na Sala? Acho que tem, na igreja não tem, né, nos cursos, né? Mas Porcos na Sala, quem se interessar por esse assunto? E eu li esse livro, Porcos na Sala, e aí no livro fala que a palavra manifestar significa chamar para fora. Significa o quê? Chamar para fora. Não dá para entrar num tema aqui profundo, amém? Estou resumindo. E aí, irmãos, eu fui orar para essa senhora. E eu falei, todo espírito contrário que tem agido na vida dessa senhora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Manifestar significa chamar para fora. Eu falei, pode manifestar na autoridade do nome do Senhor Jesus. Bah! Manifestou o demônio. Eu falei, deu certo. 1-0 para o Senhor Jesus. Falei, vamos ver o resto agora, daquilo que eu aprendi, né? Falei, vamos para trás. E morrendo de medo, irmãos. Porque corajoso não é quem não sente medo, é quem enfrenta os seus medos. Amém? Quando não somente eu, mas todo mundo que vai ministrar aqui tem medo. A gente vem ministrar com medo. Mas sabe o que a gente faz? Vem ministrar com medo e tudo. Amém? E o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então você ter medo, tem um medo natural. Agora você não pode deixar o medo prevalecer na tua vida. O medo virar uma fobia dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. E eu falei, demônio, e eu estava com um amigo, e o amigo não sabia, né? Ele deve ter imaginado, nossa, mas que coragem do César. Mal ele sabia que por dentro eu estava tremendo igual vara verde. E eu falei, de joelho, o demônio, pá! Eu falei, nunca mais agora, essas misérias vai me deixar com medo. Amém, queridos? E para a glória de Deus, irmãos, tudo que eu estou falando aqui, irmãos, presta atenção. Isso aqui não é algo exclusivo meu não, tá? Isso aqui é para você que é crente. Não tem esse negócio de ungidão, não. Isso é bobagem, irmãos. Nós estamos na graça. E na graça existe algo que se chama o sacerdócio universal de todos os crentes. Sabe o que significa? A autoridade não é só para pastor, não é só para obreiro, não. Amém? E eu também, nessa época, eu pensei, não, eu vou conseguir expulsar esses bichos aí no dia que caiu o óleo da unção na minha cabeça. Tem nada a ver com isso aí. Isso aí é outra coisa, é outro princípio, amém? Beleza? Você pode. Se você aceitou Jesus, você está andando de acordo com a palavra, você pode sim. E aí, irmãos, um dia numa casa, pela graça de Deus, irmãos, amém? Se a gente faz alguma coisa, irmãos, é pela graça de Deus, não é por causa da gente não, amém? Pela graça de Deus. O doutor, tem um outro pregador que falava muito sobre isso, o doutor Morris Cerulo, e ele dizia que a autoridade é como se fosse, imagina uma pessoa aqui na Maria Luísa Americana, Bruno, e você está de madrugada, e um cara está com a camiseta normal, e ele manda você parar. Você para? Você não para. Agora imagine esse mesmo cara, ele está fardado de polícia, e ele manda você parar. Você para? Ele é uma pessoa normal, mas a farda é a investidura espiritual que está sobre ele. Amém? Nós somos pessoas normais, mas existe a armadura de Cristo que está sobre nós. E quando você está debaixo dessa armadura, debaixo do sangue de Jesus, você dá uma ordem, e o mundo espiritual, os demônios têm que se dobrar, porque a palavra de Deus diz, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará. A autoridade está sobre você. A autoridade está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, eu não preparei nada para falar sobre esse assunto, não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Talvez vai edificar algumas pessoas aqui. Amém? Essa autoridade você pode exercer sobre os teus medos, sobre você. Começa exercendo sobre você mesmo. Quando vem aquele pensamento que fala que você não é nada,
quando vem aquele pensamento que fala para você dar cabo da tua vida, use essa autoridade. Você tem autoridade sobre você mesmo. Quantos entenderam? Use a autoridade do nome de Jesus. Irmãos, para fechar esse testemunho aqui, para a glória de Deus, teve um dia que eu fui numa casa, e aí manifestou um demônio, irmãos, e eu pedi algumas confirmações para Deus. Falei: Deus, se o Senhor tiver um plano na minha vida mesmo, eu quero, Senhor, que o Senhor abra as janelas dos céus e que comece a manifestar demônio. Irmãos, pelo amor de Deus, mas eu nunca vi tanto demônio na minha vida manifestar. Que teve uma época que a gente fazia culto de célula, que às vezes era 5 demônios manifestados. O Cauã, você era pequenininho, você lembra disso, né? A mãe do Cauã era da nossa célula. E era tanto demônio, que misericórdia, irmãos. Era tanto demônio que hoje eu falo: não, irmão, vamos fazer esse trabalho aqui não, vamos fazer separado lá. Vamos parar um pouquinho, que nós estamos muito doidos já. Amém, queridos? E para a glória de Deus, uma vez, para glorificar o nome de Jesus, a investidura que está sobre você está sobre mim. O demônio falou: lá vem esse cara, e falou que estava com medo. Mas por quê? Por causa de mim? Não, sabe por quê? Por causa da investidura. O camarada que está na Maria Luísa, sem a corporação, ele não é nada, mas a investidura de Cristo está sobre nós, e essa investidura, ela não pode sair da tua vida, porque o teu nome está escrito lá no livro da vida, e você tem poder, e você tem autoridade no nome de Jesus. Para que, César, isso tudo? Para libertar os cativos em nome de Jesus, para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, como eu falei no início, cada pessoa vai ser atraída por Cristo de uma forma diferente. Eu tenho pessoas, irmãos, que depois de ver uma manifestação dessa demoníaca, elas se converteram. Ela falou: o quê? Esse negócio é real. Quando elas viram num parente delas, elas se converteram. Quantos estão entendendo? Isso chama multiforme graça. Tem outros que vão se converter através de um bom sermão, de um sermão bem elaborado. Amém, queridos? Agora, isso está à sua disposição. Eu costumo dizer uma frase, o seguinte: e são ferramentas, são coisas que nós precisamos, irmãos, acessar diante de Deus. Amém? O reino, tem um versículo na Bíblia que fala que o reino é tomado por força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. A graça de Deus não anula o esforço humano. Tem coisa que, se você quiser, você precisa estudar, você precisa cavar. Amém, queridos? Sobre um assunto específico, para você se tornar ali, ter habilidade para lidar com aquilo. Quantos estão entendendo? Mas se você tem só um martelo na mão, você vai achar que todo problema é prego. Quem está me entendendo? É por isso que você precisa ler a palavra, que quanto mais eu leio a palavra, mais eu tenho revelação de Deus. Amém? Irmãos, eu tinha mais alguns tópicos, mas vou encerrar por aqui. Vamos orar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vou encerrar porque eu vi o relógio. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Esse camarada, ele falou que ele teve medo. Ele teve o quê? Ele teve medo. O medo foi o primeiro sentimento que o homem teve depois da queda. Ouvi os seus passos soar do jardim e tive. Tem gente que vem para a igreja e ele tem medo. Ele tem medo de ouvir a palavra. Por quê? A palavra vai confrontar a gente, irmãos. Não tem jeito. A palavra, ela divide a alma do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Mas é muitas vezes a palavra expondo, jogando luz sobre aonde você está errando, mas não para te acusar, mas para trazer mudança sobre vocês. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero orar rapidamente para vocês, que eu já vou passar a palavra aqui. Vamos todo mundo para frente, irmãos, em nome de Jesus. Quero orar. Quero pedir para o Nixo, para o Renatinho, pessoal mais velho, para nós orarmos por vocês, amém? Para que Deus desperte dons, talentos sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar então, segundo essa palavra, amém? Então, irmãos, você pode, amém? Você pode, a autoridade está sobre você. A autoridade não está sobre o César apenas, não. A autoridade está sobre todo aquele que crê. Amém? Então não tem essa conversa de ungidão, não.
Tem essa conversa não que é só para uma classe especial. Não, irmão, isso é paganismo. Evangelho, o véu se rasgou. Nós temos sim organização na igreja, os 5 ministérios, temos sim. Mas você pode pregar, você pode expulsar demônio em nome de Jesus. Não é algo sobre mim, amém? É sobre você, essa investidura está sobre a tua vida. O diabo, ele vê você e ele vê o sangue de Jesus, amém? Vê o sangue de Jesus e fica com medo. Por quê? Porque você é um cristão, e cristão significa pequeno Cristo. Quando ele olhar para você, ele vê o sangue de Jesus, ele vê a presença de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua graça, Senhor. Libera, Senhor, o teu favor, Pai, sobre os teus filhos, sobre os teus jovens. Esses jovens tão preciosos. Esses jovens, eu vejo jovens aqui, aleluias, pastores. Eu vejo jovens aqui que vão andar essa nação pregando o Evangelho, aleluias. Vai recebendo a graça do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu coração, em nome de Jesus, aleluias. O Senhor está liberando sobre você, aleluias. Você pode, querido, você pode. O diabo falou que você não pode, que não é para você, mas eu vim aqui essa noite para dizer que você pode sim. Aleluias. É tudo para a sua honra, é tudo para a sua glória, Senhor. Subir o
Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. Aleluias. Fui Aleluias. contemplado em ser Aleluias. com você. A palavra do Senhor diz: Com você. não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das mãos do presbitério. Essa noite aqui há pessoas que foram ativadas dos seus dons. Há pessoas aqui que o Espírito Santo está ministrando. O Espírito Santo, ele colocou algo dentro de você. Mas às vezes os nossos medos, às vezes a nossa negligência, ela faz com que esses dons eles ficam adormecidos dentro de nós. Mas esta noite o Senhor está te lembrando que há algo precioso na tua vida, que há pessoas que irão se converter através do teu dom, através do teu talento. Aleluias. E é por isso que o diabo, ele quer paralisar você, porque ele sabe que quando você encontra o seu propósito, que quando você está no centro do seu chamado, pessoas se achegarão a Cristo. Aleluias. Ele nos pediu, Oh! iremos. Será que se Ele nos pedir para deixar tudo pra trás, deixaremos?